O nome do pastor chama-se Fernando Cunguana Kamalandwa, Tabernáculo de Luanda, da Igreja Mensagem do Último Tempo. É um senhor, primeiramente, estupra as moças, engravida as moças. E, primeiramente, as moças preferidas para ele são as virgens. Este assunto já remonta desde 2018. O professor universitário Carlinhos Assala acusa o pastor da Igreja Mensagem do Último Tempo, cita no bairro Palanca, em Luanda, Fernando Kamalandwa, de manter em cativeiro a filha Evelina Assala. Tudo aconteceu no mesmo ano, quando a jovem jurista, na altura com 33 anos, decidiu deixar a Igreja Batista, onde o pai professa, para pertencer à IMUT. Assala acredita que a atitude da filha terá sido motivada pelo pastor, que procedeu uma lavagem cerebral. Aquelas declarações que foi fazer na televisão foi justamente, como diria, instrumentalizada pelo pastor. É dizer que o pai não quer ver os filhos ir para uma igreja que não é onde é de Estado, mas ela própria entrou em contradição, porque um dos seus irmãos, irmão mais velho, ela é testemunho de Jeová, e eu não sou testemunho de Jeová. Então ela própria contradiz, porque eu aqui confirmo que eu nunca me intrometo no problema das escolhas dos meus filhos. Escolha da religião, da igreja, escolha de partidos políticos, escolha do parceiro, de parceira, ele tem a liberdade. Mas eu tinha só dito à minha filha, bom, tudo bem, mas por que tomou essa decisão de mudar de igreja? Bom, ela mentiu uma pena para dizer que não, eu estava a ler a Bíblia, encontrei a história da guerra da Armagedon, então fui perguntar à minha prima, Mbuka Matondo, para poder me explicar, e ela disse-me que é o pastor dentro do Palanca que poderia explicar melhor em que consistia essa guerra da Armagedon. É por isso que eu mudei, porque quando lá cheguei, explicou melhor. Mas mais tarde tomei conhecimento que mentiu. O motivo que levou a sair do quadro da Igreja Batista de casa é que a tal prima dele, Mbuka Matondo, quando estava no Congo, já estava nessa Igreja Mensagem. Então, quando viu que a minha filha já tinha mais de 28 anos, não estava justamente a encontrar o príncipe encantado, ela disse que, olha, na nossa igreja, o nosso pastor costuma ter revelações. O nome do pastor chama-se Fernando Cunguana Kamalandwa, Tabernáculo de Luanda, da Igreja Mensagem do Último Tempo. O também psicólogo conta que, enquanto estava de viagem, a filha fugiu de casa para morar na igreja. Tentativas foram feitas a fim de trazê-la de volta, mas não tiveram sucesso. Lamentável. Eu, quando viajei, minha esposa, fomos para Namíbia. Deixamos ela, a minha caçula, que está agora sob o cativeiro desse pastor, e a sua irmã mais velha, que está aqui em casa. Quando estamos lá, a irmã mais velha ligou para nós e disse: olha, a Evelina fugiu da casa. Levou tudo, mesmo a viatura que o pai comprou quando estava estudando na Universidade Católica. Levou tudo. E perdemos a comunicação. Quando voltamos, tentamos toda a comunicação, nada, não atendia. Perguntamos à prima dele, que vivia mesmo aqui, a uma rua no meio. Eu encontro-me com ele na igreja. Mas por que não atende as chamadas telefônicas? Não sei. Eu mandei 2 elementos, são 2 primos da minha filha, foram ter com o pastor Kamalandwa. Nós estávamos a pensar que é na realidade uma igreja cristã, porque uma igreja cristã deve sempre semear a aproximação ao amor. Quer dizer, se ele fosse um pastor de uma igreja cristã, deveria aceitar esse encontro para saber por que a filha abandonou a casa. Mas qual foi a resposta? Vai dizer a ele que não posso falar com mundanos. Assala afirma que depois da formação da filha, arranjou uma oportunidade de emprego para a caçula, mas Evelina disse que o pastor devia fazê-lo. Antes dele abandonar a casa, o que é curioso, que isso deve saber. Logo que ela terminou a sua licenciatura em Direito, eu facilitei-lhe o emprego no Ministério da Indústria, porque eu trabalhei lá, fui por contato com a ministra prometeu, vai preparar a documentação para dar emprego. Quando voltamos para cá, pai, o meu pastor disse que ele que vai me arranjar um emprego.
Mas agora é o teu pastor que deve te arranjar um emprego, já não é o pai. Ah, não, ensina-nos que o pai só nos trouxe ao mundo, mas a partir de agora a nossa vida está nas mãos do pastor. Então comecei a achar isso estranho. Segundo o pai, o referido pastor, que também é psicólogo, tem cometido crimes e que terá abandonado a esposa para viver com a amante. Procurei saber quem é esse pastor. Então é a partir daquele momento que eu conheci a história do tal Fernando Kungwana Kamalando, que quando estava em Kinshasa, na igreja de Baruti Kassongo, que também dá mensagem, até ele praticava atos criminosos. A própria esposa que tem neste momento, que também já abandonou, tinha já noivo, mas ele conseguiu justamente trabalhar a cabeça da noiva alheia e casou-se com ela. Chama Dona Esperança. Mas hoje em dia, abandonou a mulher e fica aqui na Cuca. Agora vive com uma amante, com uma moça da igreja, chamada Margarete Gomes, Nininha, que vive com ela, não sei quem. Mas veja só, ele se diz que é cristão, é homem de Deus. Mas para nós os cristãos, com exceção dos católicos que não casam, para os evangélicos que casam, o pastor não pode ter uma esposa e uma amante. Mas ele tem a esposa que abandonou e tem a amante. Mas todos dizem que ele é homem de Deus. Todos obedecem. Quando verifiquei que o pastor não queria me atender, eu fiz queixa aqui na polícia, na 14ª esquadra perto da casa, dizendo que eu perdi uma filha, que abandonou a casa e não sabemos onde que ela está. Então, a 10ª esquadra pediu para poder justamente fazer uma denúncia. Fiz uma denúncia, peguei a denúncia e encaminhar para o comando municipal aqui na IFA. Quando o processo foi no comando municipal, notificaram a mim, notificaram a filha, notificaram o pastor. A filha apareceu, eu também apareci, mas de dias diferentes e o pastor não foi. Carlinhos Zassala conta que, num dos encontros para dirimirem esta situação, foram assinados acordos entre o pastor e a família, algo que o responsável da igreja, Mensagem do Último Tempo, descumpriu. Se quer justamente casar com a minha filha, escreva para mim, mas eu não vou aceitar, porque nós somos africanos. O casamento tem rituais. Primeiro, é a família que realiza o casamento. O Estado legaliza o casamento. E a igreja abençoa o casamento. Por isso, tu não pode substituir a família e os pais. É isso que o tal Fernando Kamalanda faz. E não é um caso isolado. Então, depois disso, o magistrado disse, bom, neste momento, já que a filha é maior de idade, não vamos lhe impedir para a sua segunda escolha, mas tem que justamente, você pastor tem que fazer tudo para ele reconciliar-se com a família. Vocês 4 advogados são os medianeiros para esse processo. Sim, sim. Quando saímos de lá, o pastor logo foi para os Estados Unidos e quando os meus advogados queriam encontrar seus advogados, diz que nós não recebemos essa orientação do nosso pastor. Não se cumpriu. Depois disso, a segunda tentativa foi no município de Quilambaquiache. Quando justamente fui fazer a queixa, o administrador de Quilambaquiache convidou a família e convidou o Kamalando e alguns membros da sua igreja. Depois de ouvir as duas partes, também a decisão foi quase a mesma. Ele pertence ainda à família. A família ainda não justamente deu a casamento. Por isso, não pode ser impedido de frequentar a sua igreja, mas tem que reintegrar a família. Assina o documento. Assinamos o documento. Eu assinei, o Kamalando assinou, a minha filha assinou. Depois da assinatura, marimbou-se de novo. E nenhuma medida foi tomada. Eu fui informar justamente o administrador e o responsável da cultura, o senhor Policarpo, que o Kamalando não está a cumprir com a decisão que foi tomada. A resposta é, epa, doutor, esse assunto parece-me que muita cabeça vai rolar. Porque ele costuma dizer que ninguém pode tocar nela, ele tem coisas largas. Por isso nós também não podemos fazer nada. E assim não cumpriu com aquela decisão. Depois, como isso não bastou, com os pais. Afinal, naquele momento, estava primeiro em casa do próprio pastor. Quer dizer, aquela história que nós conhecemos daquela moça de 24 anos,
que quando recebeu a herança do seu pai, foi entregar ao pastor. É quase uma história idêntica. Quer dizer, levou aí a viatura, chegou, vendeu e creio que foi entregar ao pastor. Não sei se podemos chamar isso uma pessoa que tem maturidade social. O pai de Evelina diz que a filha tentava recuperar-se e voltar à família, porém, com a ajuda de Mbuca Rita Matondo, a prima da vítima, o pastor voltou a procurá-la. Quando ficou doente, com a sua ingenuidade, porque ele considera o pastor como homem de Deus, estava a pensar que o pastor ia lhe pegar para levar ao hospital. Onde é que está o pastor? Nenhum membro da igreja também foi. Nem tão pouco a tua tal prima que levou lá. Quando vi que a doença começou a agravar-se, e estava mesmo, lembrou-se que tinha família. Telefonou ao seu mano para ir lhe pegar, porque já não conseguia ter levantado da cama. O irmão foi lhe pegar, levou-lo no sequel, porque lá onde o teu irmão vive com a sua família. Ficou lá durante 5 meses, o irmão tratou até quando recuperou. Naquele tempo, quando justamente recuperou, quando estava em casa do irmão, a situação normalizou-se. Já visitava a família, participava nos óbitos, nos casamentos. Agora, quando o Kamalanda começou a constatar a aproximação da filha, então instrumentalizou de novo a Mbuca Matondo para convencer a filha para fugir da casa do irmão. E ela fugiu da casa do irmão no mês de julho e colocaram ele numa casa que neste momento nem sequer nenhum membro da família conhece onde está. Nem os irmãos. As únicas pessoas que conhecem a casa onde está é a tal Mbuca e o pastor. E recusa qualquer contato, até já cortou as comunicações comigo, como pai. O também precursor da psicologia em Angola diz haver muitas acusações que pesam sobre o pastor Fernando Kamalandwa, uma das quais de violar e mandar tirar gravidez. Mas, diante das mesmas acusações, os órgãos de justiça nada fazem. Acusa-me no Tribunal da Comarca de Luanda, quase sempre com as mesmas queixas, que eu que mandei o Cabingano para ele filmar a igreja, não sei o quê, naquele programa Tudo pela Fé e Rituais Perigosas, e depois também com outras acusações, que eu que costumo justamente incitar as moças que ele denunciaram, porque muitas moças denunciaram o Kamalando, de estupro, de gravidez, mandar tirar gravidez. Alguns fiéis foram burlados. Neste momento, os processos, as denúncias estão no SIC provincial e na PGR.